E você falou aí sobre oração em línguas. Como que você foi batizado no Espírito Santo? Era feriado em Curitiba, dia 15 de novembro. Eita, Eu Jesus. estava na comunidade cristã ABA. A gente estava procurando um lugar para orar. Eu tinha esse grupo, né? Homens que Queimam, junto com os amigos, e a gente queria gastar o tempo buscando. Ou seja, a gente estava tendo experiência com o sobrenatural, a gente queria mais. E a gente entrou nessa igreja. Eles tinham uma sala de oração, o louvor estava péssimo. Meu amigo estava com violão, falou assim, cara, eu vou tocar aqui. E ele começou a tocar, começou a adorar o Senhor. Só que ele chegou pra mim e falou assim, ora em línguas, ora em línguas. Eu falei, não consigo, não consigo. Por quê? Eu fui ensinado o quê? Da glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E falava, isso daí cansa a língua, mas falar em línguas que é bom, nada. E naquele dia eu falei bem assim, Senhor, quando o Senhor quiser, eu tô pronto. Pastor, eu falei isso, na hora que eu falei isso, começou a vir a rajada de línguas. Eu fiquei mais de 1 hora falando em línguas, só conseguia fazer assim. Segundo eles, eu parecia coreano falando. Recebi o batismo ali. Terminou o culto, o tempo de oração, culto de oração ali. Fui pra casa e o meu medo era de falar em línguas dentro do ônibus. Então eu andava com a mão na boca pra não falar. Eu falei, se o povo achar que eu sou doido aqui. Mas ao mesmo tempo eu não queria parar, né? Porque naquele tempo era o quê? Você tem que sentir algo pra poder orar em línguas. Mas eu não tinha momentos que eu não tava sentindo nada e vinha. E aí eu fui mergulhando a respeito. Fui buscando entender o que era a oração em línguas, como funcionava. Então naquele dia Deus, ele liberou o batismo, eu recebi sobre mim. E aí as manifestações começaram a ser mais intensas. Então anjos começaram a ser mais intensos, cura começou a ser mais intenso. Eu começava a orar, eu começava a sentir áreas do meu corpo sendo tocadas, falei, não, mas o que é isso daqui? Até que eu pudesse entender que era realmente o Senhor. Tinha momentos, pastor, não sei se já aconteceu com o senhor, acredito que eu começava a orar em línguas e eu sentava, parecia que estava saindo do corpo. Aí eu abri o olho assustado, assim, o que é isso? Aí voltava. Quando eu ia orar de novo, era como se Deus fosse me arrancando, só que eu tinha receio, eu não sabia o que era. Mas eram experiências que Deus estava destravando. Ali eu comecei a aprender sobre dedicar o tempo à oração em línguas. Que ora em línguas ora bem, acessa os mistérios de Deus. Conforme eu fui intensificando, Deus foi arrancando coisas, Deus foi estabelecendo coisas. Os dons começaram a fluir com uma facilidade. Então tinha lugares que eu falava assim, Senhor, eu não estou sentindo nada aqui nessa igreja. Eu sabia que Deus estava ali, mas existiam algumas resistências dentro de mim. Quando eu comecei a orar em línguas, a minha sensibilidade começou a ser aguçada. Então, recentemente, eu passei por uma situação que eu falei assim, isso daqui só vai acontecer se Deus fizer algo. E eu comecei a orar em línguas. Deus moveu as coisas. Então a oração em línguas ela trouxe um destravar para o meu ministério e muitas revelações que Deus tinha liberado lá atrás começaram a fazer sentido. E aí Deus começou a me conduzir para os sonhos, para as visões, para os anjos, para o profético, a autoridade. Então a oração em línguas ela foi um processo que foi intensificando. Então eu vejo que comigo Deus ele foi trabalhando por etapas. Se Deus tivesse lançado tudo, eu não ia entender nada. Eu aprendi uma coisa